Logo pela manhã, quando tudo está coberto pela geada, todas as criaturas aguardam a quebra da camada de gelo sobre a floresta para começarem o seu dia. O sol mal nasceu e já se escuta o som das gotas de gelo derretendo. Os animais que ficaram parados esperando a noite passar começam a se mover, e um dos primeiros é o mamangá. O mundo secreto dos jardins. Mamangás. Distribuição Sinapse. O nosso jardim é um mundo em atividade. Em segredo, um mundo em formação que aos poucos ganha vida conforme vai passando o frio do inverno. E a esperada primavera leva os seres do jardim rumo à superfície. Essa é a história de um dos mais robustos habitantes deste mundo, o mamangá. Assim que as rainhas emergem de seus abrigos de inverno, procurarão um poderoso café da manhã. Então saem para conseguir bastante néctar e acumular energia para começar a trabalhar na construção de suas próprias colônias. Elas ainda não têm uma colônia que as mantenha. Não há comida estocada ou operários para ajudá-las. É tudo por conta delas. Quando as novas rainhas estão cheias de néctar, elas começam a procurar um lugar ideal para construir uma colônia. Geralmente, esse lugar poderá ser um local coberto, seco e debaixo da superfície da terra. Podem dar a sorte de encontrar uma toca de rato abandonada e lá estabelecer sua colônia. Em primeiro lugar, devem construir algumas células à base da colmeia. Nessas células, elas depositarão todo o néctar e pólen que forem capazes de juntar e também alguns ovos. Quando os filhotes estão grandes o suficiente para nascerem e emergirem como operários, a rainha pode manter-se na colmeia. E ficará lá o resto da vida, depositando ovos em novas células assim que os operários as construírem. A rainha não precisa acasalar novamente. Em seu voo no outono passado, em apenas um acasalamento, ela coletou todo o esperma necessário e o usa para produzir gradualmente ovos férteis ao longo da primavera. Toda rainha é uma máquina de produzir ovos. Os únicos mamangás que você verá voando pelo verão são os operários à procura de alimento. Os mamangás precisam de muita energia e o seu combustível é o néctar. É uma procura tão intensa por néctar que parecem atraídos sexualmente para as flores. You move me, baby, like a strong wind moves the trees. I need you, baby, like the flowers need the bees. Quase tudo no jardim está voltado para a reprodução. As flores são estruturas puramente sexuais. Sua função é unir os machos e as fêmeas. E elas conseguem fazer isso de diversas maneiras. Uma estratégia comum é produzir bastante pólen, que para as plantas é equivalente ao esperma, e simplesmente lançá-lo ao vento. Mas isso é ineficiente. Muito do sucesso das plantas com flores neste planeta é graças à independência da polinização através do vento. Em vez disso, elas descobriram que os insetos são parceiros perfeitos. You move me, baby, I'm not pretending, I'm ready for a happy ending. It won't be long now, we will be flying just like the breezes. You hear me sighing, we'll make sweet honey just like the bees. You really
É realmente bem estranho sob nossa perspectiva. Mas as plantas são realmente imóveis. Não podem sair e se encontrar. Então procuram alguém que faça isso por elas. Elas embrulham seu equivalente ao esperma, ou pólen, em dispositivos especiais, os estames, e o torna desejável através do néctar. As plantas realmente usam o néctar como isca para atrair os insetos e fazê-los participar de seu acasalamento. As cores vibrantes das flores e seu formato são apenas para dizer: vem aqui me pegar, eu tenho algo para você. Nós nunca saberemos como as abelhas enxergam. Elas têm uma visão diferente da nossa. Os mamangais são mais sensíveis a variações das cores amarelas, roxas, ultravioletas e brancas. Mas não são sensíveis às cores de ondas mais longas, como vermelhos e laranjas. As luzes ultravioletas revelam padrões nas pétalas que funcionam como sinais mostrando às abelhas o caminho para o néctar. As colmeias de abelhas são perenes, isto é, sobrevivem ano após ano. Mas as dos mamangais vivem por apenas um ano. São bem sociais, mas são uma sociedade que passa por apenas uma estação de crescimento. Assim, as colônias de mamangais são bem pequenas, com 200 ou 300 operários junto à rainha. É uma aglomeração compacta e redonda, com uma arrumação fortuita de compartimentos com células cheias de mel, bem ao lado de células repletas de larvas ou pupas, transformando-se em adultos. Os mamangais cobrem as células que contêm larvas para protegê-las. Sempre que desejam alimentar a larva, simplesmente descascam a célula, empurram um pouco de comida e a lacram novamente. Nesse estágio, todas as larvas, pupas e adultos são fêmeas. Uma colônia de mamangais é uma sociedade 100% feminina, pois os machos são completamente desnecessários até que a estação de acasalamento esteja quase acabando. O problema das plantas é que a estação é muito curta para cumprir todo o processo de fertilização o mais eficientemente possível. Existem muitas outras formas de aproximação que podem ser tomadas. Algumas flores são generalistas, ou seja, atraem qualquer espécie de polinizador. São flores bem abertas, como as ásteres e as margaridas. Outras plantas variam, tentando ser mais especializadas e seletivas em relação ao polinizador. E uma das primeiras escolhas são os mamangais. Os mamangais são os polinizadores favoritos. São suficientemente grandes para forçar sua entrada no tubo em busca do néctar e não resistem em se esfregar nas partes masculina e feminina da flor. As flores são astutas. Elas manipulam as abelhas para garantir a polinização. Como as dedaleiras, que abrem suas flores mais baixas primeiro e produzem néctar para atrair as abelhas. Assim, as abelhas sempre começam a circular na base delas, escalando as flores. Os órgãos masculinos da dedaleira amadurecem nas flores de cima e se especializam na produção de pólen. Quando uma abelha escala as flores, ela se enche de pólen e o carrega para os órgãos femininos nas flores receptoras de pólen da próxima planta. Os mamangais agem essencialmente como entrepostos sexuais.
Bem no meio da temporada de florescência, há muita atividade de insetos, todos competindo entre si pela mesma limitada fonte de néctar. Uma estratégia para garantir a polinização é se especializar. Algumas flores almejam um tipo de inseto e usam de todo o seu charme para atraí-los. Alguns relacionamentos interessantes surgiram desse sistema de trocas, como o das gencianas de frasco e os mamangais. As gencianas de frasco possuem uma flor tão estreita e apertada que impede efetivamente a entrada de qualquer outro tipo de inseto. Apenas os mamangais têm o poder muscular de abrir a boca da flor e forçar sua entrada para pegar o néctar. E como mais ninguém consegue entrar, há uma grande recompensa aguardando por eles lá dentro. Mas por que muitas plantas optam por se especializarem em mamangais? Acho que é principalmente por causa da eficiência deles. Os mamangais são os trabalhadores mais empenhados no jardim. São os primeiros a se levantar de manhã e os últimos a se recolherem à noite. Eles também possuem um grande corpo coberto de pelos, o que torna mais fácil a coleta de pólen, tornando-os grandes polinizadores. De fato, os mamangais são, em todos os aspectos, os polinizadores mais eficientes do jardim, bem melhores que as abelhas comuns. Um grande número de insetos vêm às flores apenas pelo néctar e transferem o pólen puramente por acidente. Mas os mamangais são um pouco diferentes. Eles vêm em busca de ambos, pólen e néctar. Eles coletam o pólen preso na penugem de seu corpo com um conjunto de pentes pontudos em suas patas posteriores e o carregam de volta à colmeia. Dá até para dizer quais flores eles visitaram apenas pela cor do pólen que coletaram. De volta à colônia, o pólen é aproveitado como uma importante fonte de alimentação. É muito rico em proteínas e outros nutrientes necessários para construir corpos de abelhas. Eles escolhem uma célula vazia e despejam todo o pólen para dentro. Quando se observa todas as atividades de uma colônia de insetos sociais, pode ser um pouco místico e difícil descobrir o que realmente está acontecendo. Os mamangais, evidentemente, não têm reuniões pela manhã para determinar as tarefas do dia. O que acontece é uma mudança de função de acordo com a maturidade. No início, ficam na manutenção, cuidam do lar e se livram dos detritos e das abelhas mortas. Quando crescem um pouco e melhoram sua capacidade de voo, podem fazer missões externas. Quando se tornam especialistas, alguns procurarão exclusivamente por néctar, chupando-o eficientemente com sua tromba como um canudo. Outros são especializados em pólen. Uma das coisas que eu mais gosto nos mamangais é a improbabilidade de nos picarem. Todos eles picam, é assim que eles se defendem, mas não é uma coisa que eles gostam de fazer. Na verdade, a única maneira que eu conheço de provocar uma picada é mexer nas suas colmeias e danificá-las ou pegar uma na mão, o que eu não aconselho a fazer. No ponto de vista de um mamangar, usar seu ferrão é um desperdício de energia e coloca a sua sobrevivência em risco. Então, picar será a sua última alternativa.
Os mamangás são relativamente resistentes a predadores, mas não estão livres deles. Apenas pelo fato de visitarem tantas flores, já se colocam em perigo. É uma jornada incessante a lugares estranhos, onde se encontram várias criaturas capazes de armar uma emboscada. Na maioria dos casos, os mamangás são tão grandes que aranhas pequenas se controlam e não os atacam, simplesmente vão embora. Para uma aranha é importante comer, mas é mais importante evitar o perigo de morrer. Acho que um risco maior é o das aranhas fiandeiras, pois suas teias geralmente são colocadas em áreas de intenso tráfico de insetos e acidentalmente um mamangá pode acabar preso numa delas. Devo dizer que as aranhas são muito astutas quando lidam com mamangás. E escolherão por aguardar até que eles fiquem emaranhados e exaustos antes do ataque. O que acontece mais frequentemente é o mamangá se libertar e sair voando. A vida de um mamangá operário não é longa, algo em torno de 4 a 8 semanas. Se você seguir um operário individualmente ao longo dessas semanas, começará a notar alguns efeitos do excesso de trabalho, muito desgaste e marcas em seus corpos. Próximos do fim, adquirem uma aparência bem abatida. As asas não são tão perfeitas, estão frágeis nas extremidades. Não são aquelas máquinas voadoras que eram quando apareceram pela primeira vez. Assim como nós, ficam evidentes os efeitos da idade. Talvez a criatura mais útil para os mamangás sejamos nós mesmos. O que eles precisam é de uma fonte de néctar por perto, com flores brotando por toda a estação de crescimento. Em um jardim ideal, existe florescência do início ao fim da estação. Não poderia haver melhor presente para os mamangás. Providenciando a uma colônia de mamangá sua própria vizinhança e uma grande fonte de alimentos até o final da estação, os jardineiros permitem que eles poupem tempo e energia, que serão aplicados na produção de novas rainhas e zangões que irão emergir da colônia no outono. E como eles fazem novas rainhas? Bem, não há nada particularmente especial a respeito dos ovos. São do mesmo tipo de ovos fertilizados usados para produzir as operárias. A diferença está no cuidado e na alimentação. Essencialmente, as rainhas são alimentadas por mais néctar e mais pólen para que cresçam mais e mais rápido. Não há nenhum ingrediente especial, nenhuma geleia real, nenhuma mistura diferente que forma uma rainha. Trata-se apenas de quantidade. Com o zangão é diferente. É o resultado de um ovo não fertilizado. Por isso tem apenas metade dos complementos genéticos das fêmeas. Ainda requerem a mesma quantidade de cuidados. Toda comida extra, pólen e néctar, mas não contribuem para nada. São criaturas inúteis. Não fazem nada para manter a colmeia e não coletam néctar nem pólen. Sua existência se resume apenas em deixar a colmeia para acasalar com uma nova rainha e morrer. Ao final da estação, as rainhas começam a abandonar a colônia. 30 a 40 rainhas sairão da colmeia para uma missão crítica, a luta pelo acasalamento. Até o final do verão, depois que muitas rainhas já saíram, a colmeia continua funcionando. As operárias ainda saem para coletar néctar e consertam a colmeia o quanto for necessário.
Mas a colmeia acaba com o tempo. Ao final, pode-se constatar que apenas 2 ou 3 operárias ainda fazem o seu máximo para mantê-la contra todas as intempéries. Até que suas vidas finalmente chegam ao fim, quando a colmeia se torna alvo de depredação por camundongos e formigas, que gradualmente a decompõem em simples matéria orgânica. Uma vez que a rainha abandona a colmeia, ela está por conta própria, não tem mais apoio algum. Depois que acasalar com um zangão, tudo o que podem fazer é voar por aí e procurar néctar e pólen para se alimentar. E depois elas têm que encontrar um lugar ideal para passar o inverno. E aí está o segredo. Devem se certificar de que estarão naquele local quando o frio chegar para encerrar com suas atividades. Elas simplesmente desligam, esperam o longo e rigoroso inverno dar lugar ao calor da primavera para recomeçar a vida. Versão brasileira Alcateia.